muito bem-vindo ao Tá na Liga Cast, o podcast dos caminhoneiros. Pessoal, para quem tem acompanhado a gente aí, já viu os outros vídeos que a gente postou, sabe que a gente estava usando aí a hashtag e o nome de Juninho Cast. Porém, para a gente poder melhorar aqui o nosso trabalho, fizemos essa divisão e por isso agora se chama Tá na Liga Cast. E o Tá na Liga Cast é o podcast dos caminhoneiros, tudo voltado para o mundo do caminhão. E quando se diz mundo do caminhão, não se diz só falando de caminhão ou de caminhoneiro, porque engloba muitas outras coisas por trás disso, incluindo famílias. E é lógico que hoje eu trouxe aqui uma pessoa especial. Primeiramente, ela é tão especial para mim porque ela é minha mãe, mas em segundo lugar, ela também é esposa de ex-caminhoneiro. Então hoje eu trouxe a minha mãe aqui. Mãe, seja bem-vindo ao Tá na Liga Cast. Obrigada. Tá bom? E a gente vai ter aqui uma entrevista boa aqui com a minha mãe, contando um pouco da história dela, de como que era aí a vida dela dentro de casa, cuidando dos filhos enquanto o maridão estava na estrada. Por falar nisso, mãe, pode se apresentar, se quiser se apresentar, tá? Olá, eu sou Elisa, mãe de Júnior, de Fábio, de Marcelo. Estou aqui para contar um pouco do cotidiano da minha vida. Bacana, bacana. Um pouco da trajetória da minha vida. Sim. E nessa, mãe, agora, né, a senhora, esposa de ex-caminhoneiro, tá? A gente sabe que no Brasil hoje a gente não tem nem como contar quantas pessoas são envolvidas com o caminhão, tanto direto quanto indiretamente, né? Porque o caminhoneiro, todo caminhoneiro tem uma família, tem uma mãe, tem um filho, tem uma esposa, tem alguém que fica em casa esperando por ele. Como que era para a senhora, na época que meu pai rodava, que meu pai trabalhava com caminhão, como que era para a senhora esse fato de ficar sozinha em casa, de ficar por conta de cuidar dos filhos, como que era? Então, Júnior, eu vou te contar, não era fácil. Não? Não. Era difícil. Seu pai saía sempre assim, no domingo, à tarde, assim como agora, né? Sim. Sempre no domingo à tarde, ele pegava o caminhão e ia viajar. E eu ficava com vocês, né? Ficava assim, eu já fiquei até 15 dias sem seu pai chegar em casa. Sem ver meu pai. Sem ver seu pai, né? A gente não tinha telefone, tinha telefone fixo. Naquela época era bem mais complicado que hoje em dia, né? Era mais complicado. Mas não tinha celular, né? Pra gente comunicar assim, com mais frequência, né? Sim. E seu pai era assim, ó. Ele saía e deixava tudo nas minhas mãos. Tudo só tomar conta. Tudo para me tomar conta. E ele me falava, ó, eu tô indo viajar, tá tudo na sua responsabilidade. O que acontecer, a responsabilidade é sua. Então, eu ficava, só vivia apreensiva, né? Porque você já estava crescendo, né? Já estava dando trabalho. Já estava dando trabalho, queria sair, né? E eu ficava apreensiva. Enquanto vocês não chegavam em casa, eu não tinha sossego, né? Não tinha a verdadeira paz, né? Não tinha verdadeira paz. Ali, quando seu pai chegava, né? Tava tudo bem, tudo tranquilo, tudo ok. Aí eu relaxava. Eu só sabia que você estava dividindo já as responsabilidades com alguém ali, né? Aí eu relaxava. Aí eu sentia bem. Com a presença do seu pai, e era igual a galinha, com os pintinhos, né? Ele ficava tranquilo. E eu ficava tranquilo quando seu pai chegava, porque aí eu via que estava tudo bem, seu pai não tinha reclamação, né? Sim. Não tinha cobrança, porque seu pai cobrava. Era. Aí isso eu posso falar que eu tenho lembrança, né, mãe? Seu pai cobrava. E ele falava pra mim, o que acontecer, a responsabilidade é sua. Então, com aquilo ali, né? Só Deus sabe como que eu ficava. Pra senhora, assim, né, qual que a senhora acha que era o maior desafio da senhora nessa época? Qual que era o maior desafio? Era controlar a gente dentro de casa? Ou era preocupado com ele na estrada? O que a senhora acha? As duas coisas, né, Júnior? As duas coisas. A apreensão era a mesma. Eu tinha medo de receber uma notícia ruim, né? De acidente. Até que aconteceu, né? É. Até que aconteceu. Infelizmente. Infelizmente, não foi nada fácil. Foi uma barra bem difícil, né? Foi uma barra pesada que nós todos, né? Eu e vocês enfrentamos. Sim. Que a gente enfrentou junto.
O que nós passamos junto, né? Certeza. E não foi fácil nem para mim e nem para vocês. Hoje para as mulheres de hoje em dia, né, que tem maridos na estrada, a senhora acha que... O que a senhora acha que, tipo assim, a senhora pode falar assim, olha, faça isso porque isso é bom, vai ajudar a manter o relacionamento, até mesmo com questão do próprio relacionamento da senhora e do meu pai ficar tantos dias fora de casa. A senhora acha que isso privava, atrapalhava, fortalecia, enfraquecia? Juninho, é assim, ó, a gente tem que viver na base da confiança, né? Sim. Na base da confiança, não ficar com julgamento, desconfiando, né? Sim. Qualquer coisinha estava desconfiando, querendo saber o que aconteceu na ausência, né? Uhum. Na ausência, lá para onde andava. A gente tinha que dar um voto de confiança, né? E graças a Deus, eu sempre tive confiança no seu pai. Graças a Deus, Né? Assim como ele tinha em mim, de me deixar em casa com vocês, né? Graças a Deus, eu nunca tive reclamação, eu nunca tive dor de cabeça, né? Aí fica mais fácil para a gente conseguir levar. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Quantos anos de casamento? 45 anos. 45 anos de casamento. 45. Nós fizemos em setembro. Fez agora, setembro passado. Setembro passado. E para poder, né, manter um relacionamento duradouro, sabendo das condições dele, de viajar, de estar na estrada e tudo isso, realmente é a confiança, né? A confiança. A confiança é o que... A confiança é a base de tudo, né? A base de tudo. A base de tudo é a confiança. Né? É o que ajudava a senhora, né? É o que me ajudava. Né? Uhum. E a senhora já chegou a viajar com ele? Já viajei com seu pai. Gostava? Gostava. Tem alguma história da estrada? Então, quando eu vim aqui, que eu conheci aqui Arcos, foi aqui que eu decidi vir embora para cá. A senhora veio passeando? Eu vim passeando. Veio passeando com ele? Seu pai falou para mim assim, eu vou te levar, vamos ver se você vai gostar. Aí, quando a gente chegou aqui, o caminhão estava carregando, ficou 3 dias esperando o carro. Enquanto isso, a gente andou aqui, né? Fui na igreja, fui nos lugarzinhos aí, andando aqui. Foi conhecer o... Fui conhecer esse miolinho aqui. Aí seu pai falou para mim, então, o que você acha? Você gostou? Eu gostei. Aí seu pai falou para mim, você quer vir embora para cá? Aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, se tiver escola boa para os meninos e tratamento para o Marcelo, sim, nós vamos embora. Você pode vender aquela casa lá, que eu não fazia questão, né? Uhum. Você pode vender a casa, que a gente vem embora para cá. E assim foi feito. Aí seu pai pegou, aí eu fui embora, né? Fui embora. E seu pai me levou embora para casa e voltou de novo, trazendo carga. E aqui ele ficou procurando casa. Ajeitando os negócios. Ajeitando os negócios aqui, né? Aí quando ele chegou em casa de volta, ele falou, eu encontrei uma casa para nós. Como é que a gente faz? Vai vender a casa ou não? Falei, pode vender a casa, nós vamos embora. E assim foi feito, veio embora. E assim foi feito. Eu não sou apegada em nada, né? Não sou apegada em nada. Então, que se o Jacques falar assim, eu vou vender essa casa aqui para nós embora, e eu não importo, não. Não faço questão. Né? Que a gente não pode ser apegado em nada. Não pode. Aí seu pai pegou e vendeu, nós vendemos a casa e nós viemos embora para cá. E aí continuou, né? Seu pai é de caminhoneiro. Né? Na mesma pegada. Na mesma pegada. E aí vocês foram crescendo cada vez mais, foram virando rapaz, né? Foi envolvendo na mesma área, né? Foi envolvendo na mesma área. A gente só não virou caminhoneiro, nem eu, nem o Fabinho, né? Mas envolvemos do mesmo jeito do mesmo jeito, de caminhão, de carro, né? E aí foi, né? E quando a senhora veio, aqui não foi o único lugar que a senhora passeou com ele, só já foi em outros lugares com ele? Já. Como é que era a relação em questão de dormir na cabine? Porque hoje em dia os caminhões são bem confortáveis, caminhão grande. Naquela época meu pai rodava com... Não, o caminhão você pode chegar. Um 13, né? Era. Um 20, 13, não tinha conforto, não. Não tinha conforto nenhum. Não tinha conforto. Mas mesmo assim... Mas mesmo assim, a gente ficava feliz. Era bom, né? Era bom demais. E naquela época lá já tinha muito programa de caminhoneiro,
os postos de combustível tinham um apoio maior para o caminhoneiro, né? Muito. E dava uma sensação gostosa, né, de viajar, né? Na época, esse posto Xodó aqui funcionava. Era gigantesco, né? Era gigante. E igual a ele, vários, né? Uhum. Vários. E era muito bom. A gente sentia assim, aquela coisa boa, sabe? Aquela coisa gostosa, né? E era bom demais. A sensação boa, né? Eu tenho lembranças boas de quando seu pai era caminhoneiro. De viagem com ele. De viajar com seu pai. Assim, eu não ia pra ficar assim muitos dias, né? Sim. Sempre era assim, uns 2 dias, 3 dias. Já voltava para trás. Já voltava para trás, porque vocês ainda era pequeno, Uhum. né? E era assim. E tem mais alguma outra história que a senhora tem lembrança, assim, que é uma história boa ou engraçada? Tem, eu estava com seu pai. Quando o caminhão quebrou, Sim. né? E eu era muito assim, aflita, né? Eu ficava muito aflita e falava assim, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? E agora, como é que faz? Aí você falava, Preocupada. Calma, bem, calma. Eu vou ligar pro Darcy. Aí seu pai ligou pro Darcy da Dalva. Darcy, que era um amigão Nossa, o Darcy era um amigão. da estrada e de pessoal também, né? Que foi Darcy que trouxe seu pai pra cá. Inclusive, eu sei aí que a Dalva vai assistir, o Darcy também, espero que ele assista. Tá aqui, feito o convite, para poder vir fazer uma gravação junto com a gente aqui também, viu, Darcy? Tamo junto aí, viu? Então, mas aí seu pai ligou pro Darcy, o Darcy veio buscar, eu não lembro, me parece, eu não tenho certeza, me parece que a gente estava em, como é que fala que é a cidade perto de Pimontes? Itaú, meu? Não. Matheus Leme. Agora você me apertou. Me fugiu. Mas a gente estava na estrada, o caminhão quebrou, seu pai ligou pro Darcy, o Darcy veio buscar, era um sábado. Nós já chegamos em casa de noite. Para depois seu pai esperar, né, para comprar peça para o caminhão, para voltar na segunda-feira, onde o caminhão ficou parado, para poder arrumar e continuar a viagem. Né? Isso aí me marcou. Porque era uma coisa que não era comum para a senhora, né? Para mim não era comum. E isso pro caminhoneiro na estrada é uma coisa comum já de se lidar, de caminhão quebrar e tudo, mas pegar a senhora de surpresa viajando com ele, a senhora não tinha costume, né? Até mesmo para a gente saber que as coisas acontecem assim do nada, né? De repente. Os imprevistos. Os imprevistos, né? Sim. Aí nós chegamos em casa de noite, no sábado, né? De domingo não tinha como comprar nada, as casas de peça tudo fechadas. E nisso o caminhão ficou lá, na beira da estrada. Ficou lá na estrada. Ah, meu Deus, essa cidade aí que é fábrica de calçado. Nova Serrana. Nova Serrana. Isso, foi em Nova Serrana que isso aconteceu. O caminhão quebrou lá. Isso, ele me marcou, eu nunca esqueci desse dia. Foi um dia de aperto para a senhora. Foi um dia de aperto, assim, de preocupação, né? Mas, nossa, o Darcy foi muito top com o seu pai. Ele veio na maior boa vontade buscar a gente, né? Para levar nós para casa. E hoje em dia, ainda assim, isso acontece muito, né? Igual a senhora falou. É até legal contar isso, porque mostra como que é um serviço a vida perigoso. De um caminhoneiro, né? A vida de um caminhoneiro como é uma coisa perigosa, como que é muito imprevisto, né? Que às vezes a pessoa marca, vou estar em casa a tal hora. Aí já dá um probleminha lá, que tudo aquilo que ele estava esperando já não acontece mais. É assim, ó. O caminhoneiro é assim, ó. Ele sabe a hora que ele sai de casa, mas ele não sabe a hora que ele vai voltar. A que chega. Não é? O meu pai era assim, com todos e eles com é assim. todos a gente sabe que é assim, que acontece isso. Sim. Né? Isso é coisa mesmo que acontece. E a senhora gostava do meu pai ser caminhoneiro? O Juninho é um costume também, né? Costume, né? Costume também. Quando ele entrou para esse ramo, a senhora, tipo assim, negou isso, não queria que ele fosse, ou não? Não. Ou só, tipo assim, não, deixa ele ir. Eu tinha medo. Tinha medo? Eu era medrosa, né? Quando seu pai falou que ia comprar um caminhão, eu lembro que eu falei para ele assim, bem, você sabe o que você está fazendo, você não é criança, né? Eu não vou impor, eu não vou falar nada. Não é da minha vontade que você faz isso não, mas você quer fazer, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Estamos junto com vocês. Bacana. Estamos juntos, bacana. né? E como que a senhora fazia com a gente na época? Porque eu tenho poucas lembranças disso, que é porque eu sou o mais novo, né? Eu sou a rapa do tacho lá em casa.
Mas eu tenho pouca lembrança. Você ainda era novo. Ainda era novo. Era novo. Eu sei, o Fabinho tanto faz, né? Aham. Eu tô seco, o Fabinho, o Marcelo, vocês ainda eram novos. Sim. Eu deixava com minhas irmãs. Elas cuidavam de nós. As minhas irmãs eram assim, ó, elas sempre estavam prontas para me ajudar. No que eu precisava. Sim. Eu não tenho que reclamar de jeito nenhum. Bacana, né? Né? Graças a Deus, a mamãe era viva, né? Papai, né? E eles sempre estavam prontos para me ajudar. Eu nunca tive, assim, problema, assim, pra... Se eu falasse assim, ô gente, fica conseguindo para mim, para eu poder, né? Fazer isso ou aquilo. Nós, sem reclamação, sem nada, numa boa. Até porque nós também era bom, né, mãe? Nós não dava trabalho. Não, vocês não davam trabalho. Vocês estavam na escola, vocês nunca deixou de ir na escola por causa disso, né? Uhum. A sua tia Célia ficava mais em casa, né? Sim. Porque o marido dela estava construindo lá em cima, lá no alto. Sim. E ela ficava muito lá, né? Sim. Então ela chegava do serviço e ia para casa ficar com vocês. Né? Olhando a gente. Olhando vocês, ela cuidava do Marcelo, né? Vocês iam para a escola, Uhum. né? E assim foi. Graças a Deus eu nunca tive problema. Assim, de eu querer sair com seu pai e não ter alguém para olhar vocês. Pra olhar a gente. Não, graças a Deus não. Né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem essa dificuldade, né, também. Para a mulher que quer acompanhar o marido, fazer uma viagem com o marido, nem sempre elas têm alguém que ajude nessa parte, né? E eu não posso reclamar disso. Não posso. E naquela época a gente via muito também, né, mãe? Pelo menos eu, quando eu era menino, vendia picolé aqui, direto a gente via o caminhoneiro com o filho, ou com a mulher e o filho junto, entendeu? Isso. Direto a gente via. Naquela época também já era assim. Às vezes assim, às vezes a mulher tem um filho só, fica mais fácil. Mais tranquilo. Para levar, né? Para levar a criança. Mas quando tem mais, é difícil. Como é que leva 3 crianças? Não tem como. Né? O Marcelo já tinha problema. Né? Quer aproveitar que a senhora já tocou no nome dele, e hoje o nosso podcast aqui, pessoal, é um podcast muito especial. Por quê? Porque além da gente estar dando abertura, né? Tá tendo essa entrevista com a minha mãe aqui, a gente tem uma parte da nossa história que a gente quer abrir aqui, dividir com vocês, porque a gente sabe que tem muita família, não só de caminhoneiro, tá? Muitas pessoas, até de qualquer outra profissão, que tem a mesma situação em que a minha mãe passa, em que a nossa família convive diariamente, que é o meu irmão Marcelo, né? É esse que vocês estão vendo aí na foto aí, e ele é um menino especial. Então, cara, eu sei que a mãe criar os filhos, né, com o pai na estrada, já é difícil, né? Já não é fácil. E ainda assim, criar um filho especial ainda, tem uma dificuldade maior, né, mãe? Tem uma complicação na situação, né, que é maior. Então, assim, eu quero aproveitar aqui e eu quero que a senhora conte um pouco, tá? Aproveitando também que a gente está gravando hoje, né, eu não sei qual dia que vocês estão vendo, hoje é o domingão, já às 6 da tarde, estamos aqui no estúdio gravando, né? E a gente está entrando no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, tá? E a gente está aproveitando aqui para poder também contar um pouco, né, mãe? E colocar aqui a nossa parte, né? Expor um pouco do que a gente vive diariamente, que é sobre a questão do autismo, que começa agora, né? Dia do autista é agora dia 2, né? Dia 2 de abril. Aproveitando o pessoal de Arcos aqui e da região, que tem assistido, que está assistindo a gente, que viu esse podcast até aqui, já segue lá também, chama Te Acolhe, que é uma instituição, né, que foi criada aqui em Arcos, que auxilia muito a família nesse sentido. As famílias de autista, o Te Acolhe ajuda muitas pessoas com relação a isso. Inclusive até a senhora já deu uma palestra para eles lá, né? Uma vez a senhora participou com eles, né? Participei uma vez. E agora vai ter até uma passeata, né, com eles aí, todo ano eles fazem. Então, assim, a gente já está aqui colocando aqui, também parabenizando o pessoal por essa atitude, por esse trabalho que eles estão fazendo. E da nossa parte aqui, a gente vai contar um pouco aqui. E conta pra gente, mãe, como que era com relação ao Marcelo. O que aconteceu com ele, como que veio, né? Não falando mais agora do caminhão, de caminhoneiro nem nada disso, mas contando a história dele. Então, o Marcelo, a minha gestação do Marcelo foi uma gestação normal. Normal. Não tinha problema nenhum. Marcelo nasceu bem, graças a Deus.
Até 2 anos, o Marcelo foi muito bem. O Marcelo andava, o Marcelo já falava, né? Assim, coisinha de criança, mamãe, papai, né? Eu quero. Essas coisinhas básicas. Sim. Né? Lá um dia, eu estava lavando roupa e o Marcelo estava dormindo. Assim, do nada. O seu pai trabalhava na Fiat, nessa época. Sim. Eu tinha levado o Marcelo no médico, o Marcelo estava com infecção de ouvido. Porque ele sentia muita dor de ouvido, ele batia muito no ouvido. Né? Então, o Marcelo estava tomando remédio, estava medicado. Né? Seu pai tinha um convênio muito bom, ele trabalhava na Fiat, né? Um médico muito bom, medicou o Marcelo, passou antibiótico, Marcelo tomar, tal, direitinho. Então, eu estava lavando roupa, assim, do nada, eu fui para pegar o Marcelo, para dar um banho nele, para dar almoço. Que era a rotina, eu dava banho nele primeiro, para ele poder almoçar. Né? Quando eu chego no berço, o Marcelo estava debatendo. O Marcelo estava roxinho, debatendo, babando. E eu, quando eu vi aquilo, eu peguei o Marcelo e saí correndo com ele. Com a roupa do corpo, tudo. Eu e Sotinho. Sim. Sabe? Seu pai estava trabalhando. Peguei o ônibus, né? Peguei o ônibus e fui pro Barreiro. Que lá de onde a gente morava no Barreiro era 5 minutos. 5, 10 minutos. Era rápido. Era rápido. E ainda assim, se a gente for parar para pensar, é longe, né? Para uma criança que está naquele estado, naquele momento. Só que antigamente não tinha tanto recurso como hoje, né? Não tinha. Não A tinha. gente não tinha carro, né? A gente estava no começo da vida, não tinha carro, né? Então, sorte nossa que a gente foi chegando e o ônibus estava saindo. Correndo para o hospital São Paulo, no Barreiro. Chegamos lá, na mesma hora, eles tomaram o Marcelo de mim, colocaram o Marcelo numa mesa, assim, e eles jogaram o álcool no Marcelo todinho. O corpo deu todinho. Álcool. Sim. Sabe? E já internou ele na mesma hora. Ele foi internado. Ali o Marcelo ficou de uns 8 a 10 dias, se eu me lembro. Sabe? E todo dia eu ia no hospital. E lá, enquanto eu estava internado, ele convulsionou de novo. Lá dentro do hospital? Lá dentro do hospital, ele foi convulsionando. Sabe? Mesmo dentro do hospital, nos cuidados médicos. Quando o Marcelo saiu tomando Gardenal. Sabe? Certo. Marcelo saiu tomando Gardenal. Só que o médico não me... Eu era mania de primeira viagem, não entendia nada. Né? Eu nem sabia para que era Gardenal, não tinha conhecimento de nada. Né? O Marcelo o médico passou o Gardenal e o Marcelo tomou o Gardenal. Só que o médico não falou para mim que eu tinha que continuar, dar continuidade. Não me encaminhou para o hospital Baleia, nem nada. Até que aconteceu de novo. O Marcelo tomou remédio, eu achei que estava tudo bem. Daí uns 3 meses, mais ou menos, Marcelo de novo, convulsionou de novo. Corri para o hospital de novo com ele, sabe? Aí nesse meio de tempo, Marcelo já não falava mais. Marcelo parou de andar, porque já andava, sabe? Ele regrediu. Ele não andava mais, nem falava mais. Sabe? As poucas palavras que ele já falava, ele passou a não falar mais nada. Mais nada. Sabe? Então, quando o Marcelo brincava, o jeitinho dele brincar, era assim, ele ficava pondo a mão no ouvido e ficava, sabe, aquele gesto assim, sabe? E pra gente aquilo era normal, eu não tinha diagnóstico, não tinha nada. Faltou na época dele um apoio, né, do médico, uma explicação melhor, uma orientação. Aí nem eu voltar com o Marcelo para o hospital, o Marcelo ficou internado de novo, aí já ficou mais dias. O Marcelo ficou mais ou menos uns 15 dias, internado, no Hospital São Paulo, Bahia. Aí de lá, que o médico já me encaminhou ele para o Hospital da Baleia. É onde eu passei a tratar dele na Baleia, sabe? No Hospital da Baleia. Marcelo tratou lá no hospital muitos anos mesmo. Sim. Bom, aí Marcelo foi crescendo, continuou, né? Com muito custo, Marcelo voltou a andar, sabe? Com muito custo mesmo. Marcelo voltou a andar.
Mas falar, não. Não falava mais. Não falava mais. Mais nada. Não falava mais nada. Bom, aí Marcelo foi crescendo, eu cuidando dele no Hospital da Baleia. Aí veio teve aquele, um deputado, João Leite, na época. É João Leite, isso. Um dia chegou uma carta lá em casa, me convidando para eu matricular o Marcelo na escola. Entendeu? Essa escola era da Legião Brasileira. Sabe? Essa escola ela era situada ali na Barroca. Era uma escola para especiais. Especiais. Ela é especializada somente para as crianças assim. Sim. Então, só que eu levava o Marcelo lá, sabe? Eu levava o Marcelo lá todo santo dia. Mas eu não tinha diagnóstico do Marcelo. Não tinha. Eu não sabia o que era autismo. Os médicos não... naquela época não era padrão, né, gente? Sim. Questão de... Até porque eu posso estar falando algo errado aqui. Mas não dava diagnóstico. Eu posso estar falando algo errado aqui, mas o termo autista, ele é um termo novo. Ele não é um termo antigo. O Marcelo hoje está com quantos anos? 44. 44 anos. Ele não é um termo que há 40 anos atrás já existia, não. É uma coisa nova. Era assim, ó, os médicos tratavam, mas eles não davam diagnóstico. Não davam. Aí, bom, aí o Marcelo estudou nessa escolinha. Aí, enquanto isso, eu engravidei do Juninho. Do Fabinho. Hã? Do Fabinho. Não. De mim? Eu já tinha o Fabinho. Já tinha o Fabinho. Já tinha o Fabinho. Ah, tá. Nesse intervalo aí eu engravidei. De você. De mim. É. Eu não sabia que eu estava grávida. Eu era assim muito ansiosa, sabe? Tinha muita ansiedade. Eu não aceitava, entendeu? Eu chorava muito, né? Seu pai falava para mim, bem, seu pai foi muito bem entendido, Juninho. Foi. Foi. Sempre foi, né, mãe? Mas seu pai sempre me deu força. Seu pai falava assim para mim, bem, olha, você vai entender que esse problema do Marcelo não é só nós que vivemos esse problema. Eu pensava assim, por que com nós? Por que comigo? Será que eu sou tão, né? Será que eu sou tão ruim? Será que eu sou tão ruim? Será que eu fiz alguma coisa que está sendo castigado? Está sendo castigado, entendeu? Eu achava que eu estava sendo castigado por alguma coisa que eu tinha feito, eu não sabia, entendeu? Mas não era nada disso. É porque a gente não tinha esclarecimento, Sim. né? A gente não tinha diagnóstico. Os médicos da Baleia eram uns médicos muito bons, sabe? Mas não dava diagnóstico, né? Era a maneira como eles agiam antigamente, né? Que era tratado antigamente. Não é igual hoje que eles dividem e falam, ó, tem um... Porque depois já vem, a gente sabe que já vem muito tempo, mas é curto o prazo que quem é autista tomou esse nome, né? Esse termo. E aí tem o autismo 1, 2, o 3, né? Que é o mais elevado. Porque antigamente não tinha. Antigamente era dado como... Qual que era o nome que era usado? Olha, Juninho, na época, assim, que a gente sempre sabia mais, assim, era das pessoas que tem... pessoal do APAI, sim, do APAI. Sim. Não é me fugir da mente agora, gente. Porque eles usavam alguns nomes que eram um nome até meio pesado, né? Uns eles falavam demente, outros eram retardo. Chamava a pessoa mesmo. Retardo mental. Retardo mental. Então, assim, a gente eram uns termos mais, sei lá, um termo pesado, eu acho, né? Portanto, eu acho que até são palavras pesadas. E hoje em dia não, hoje em dia já é tratado mais com alguns termos mais tranquilos, mais leve. Mais leve, né? Até para ter uma explicação do que é mais tranquilo, né? Então era assim. Marcelo fazia exame demais da conta. Encefalograma. Sim. Sabe? Enchia a cabeça dele de massinha, aquela coisa toda. Aí lá um dia, o médico pegou e fez na época o Marcelo deixava, né, Juninho? Nessa época o Marcelo deixava fazer o que queria com ele. Deixava. Ele deixava fazer o que queria. Depois que ele foi ficando mais... E hoje a gente tem a dificuldade de tratar dele, porque ele não deixa fazer nada, né? Demais. Mas e aí? Aí o médico pegou e falou pra mim assim, ó, eu vou te explicar uma coisa e você vai me entender. Eu estava até chorando nessa época, nesse dia. Você vai me entender. A mente do seu filho está assim, pelos exames, né? Sim. A mente do seu filho está assim, ó. Uma parte do cérebro dele já cozinhou. Essa parte está morta, ela já não funciona mais. E a outra parte do cérebro dele, me parece que é a parte direita.
se eu bem me lembro, a parte direita, que falou para mim. Ela é cheia de feridinha. Ali, quando a feridinha começa a querer cicatrizar, é quando o Marcelo tem interesse por alguma coisa. Ele tem uma evolução. Muito pouco, mas tem. Uhum. É quando ele interessa assim, ó, tipo assim, ele vê uma coisa fora do lugar, ele vai lá e põe no lugar, ele já sabe onde que guarda as coisas, né? Ele não gosta de ver roupa suja no chão, ele pega, leva, põe lá no cesto de roupa suja, essas coisinhas assim, sabe? Mas isso é quando essa feridinha está cicatrizando. Só que ela não chega a cicatrizar. Ela volta assim, como se fosse assim, uma fita cassete. Rebobina a mente dele e volta desaprende tudo de novo. Desaprende tudo de novo, então ele não consegue. Sabe? É onde ele não tem interesse por nada, né? Ele não aceita que faz nada por ele, que é muito difícil, é triste, né? E aí, tadinho, ele não tem noção de nada. Marcelo estudou no Amparo. Bom, aí Marcelo foi crescendo, seu pai inventou de morar fora também. Mas levando todo mundo. Sim. Não deixando a gente para trás. Sim. Sabe? Aí nós fomos morar na cidade de Caeté. Caeté. Isso. Lá o seu pai foi trabalhar na mina do Morro Velho. Sim, que ele contou aqui no podcast. Isso, o seu pai trabalhou lá. Trabalhou lá 4 anos. Então lá nessa cidade tinha o APAI. O Marcelo frequentou o APAI lá, sabe? Então era assim, muito bom, entendeu? Era muito bom, Marcelo. Ele ainda sabia rabiscar, fazer alguma coisinha. Algumas coisinhas básicas assim, de criança de 6, 7 anos. Entendeu? Só que um dia me chamaram e falaram para mim assim, ó, o seu filho, a gente não tem como ajudar ele, porque ele não tem interesse em nada. Falou para mim. Ele não tem interesse em nada. Mas você pode continuar trazendo ele, pode deixar ele aqui, porque aqui é um lugar certo para ele ficar. Apesar que a gente não consegue fazer muito por ele. Até porque nós somos... Até porque ele mesmo não tinha. É por ele mesmo. Ele não evoluía, ele não tinha evolução. Sabe? Não, mas aqui para mim, Jesus amado. Meu Deus. Aí eu levei Marcelo para cortar cabelo, ou lá perto de casa. Sim. O rapaz cortou uma parte do cabelo de Marcelo e ele foi embora com o cabelo sem cortar. Levantou e não teve nada que deixar o rapaz cortar o cabelo dele. Por isso que a senhora corta o cabelo dele até Por hoje isso em casa. Aí eu passei a cortar o cabelo dele, tá? Até hoje, eu corto o cabelo dele. Bom, aí Marcelo foi crescendo e as coisas foi dificultando. Foi dificultando. Seu pai inventou nós voltar para Belo Horizonte de novo. Sabe? E foi a nossa sorte. Foi quando nós voltamos para Belo Horizonte. Porque aí o que foi feito com o Marcelo. Foi? Foi. Por quê? Porque o Marcelo não falava, Júnior. O Marcelo não falava. Né? E o Marcelo gritava. O Marcelo não gritava, o Marcelo urrava. Sabe? De dor. E a gente não sabia o que era, o que tinha. Aonde estava doendo. Aonde estava doendo, ele não sabia falar. E ele não tem ainda, né? Infelizmente. De apontar, de colocar a mão, de mostrar. Não, mas ele é um enigma, na verdade, né? Você tem que ficar estudando ele para tentar entender o que ele tem. Para entender o que ele sente. Então, aí um dia lá, eu pedi muito a Deus, pedi muito ao Espírito Santo de Deus, que me iluminasse, me mostrasse o que o Marcelo tinha. Porque a gente não aguentava mais, sabe? Foi aí o dia que o Marcelo falou assim. Esse dia o Marcelo falou. Ele falou? Falou. Nossa, meu corpo arrepia. Ai, mãe, eu não aguento mais a minha cabeça. Nossa, que meu corpo arrepia. Por tudo que é mais sagrado. Foi assim que eu descobri o problema do Marcelo. E Marcelo tomando remédio direto e nada. Aí nesse dia, ele soltou a voz. É mesmo Deus, é por Deus. Foi onde Marcelo falou, ai mãe, eu não aguento mais a minha cabeça. Aí você estava para a escola, o família também, e seu pai estava trabalhando. Aí eu estava na casa do papai. Aí eu falei para o papai assim, meu pai, o senhor importa de me emprestar um dinheiro para me levar o Marcelo no hospital? Papai falou assim, minha filha, é agora. E papai mesmo chamou. Papai chamou um táxi, nós entramos num táxi, eu, papai, Marcelo e a Célia.
porque a Célia não largava a gente pra nada. Ela sempre foi grudada, né? Muito. Graças a Deus. Nós baixamos o Hospital Santa Rita, Barreiro. Uhum. Aí lá no Hospital Santa Rita, nós já fomos direto, é tudo por Deus, é tudo guiado por Deus. Nós já fomos direto no psiquiatra. Parece que ele estava lá esperando a gente, sabe? A moça já fez a ficha do Marcelo, a gente já mandou nós lá dentro, e ele já foi examinar o Marcelo, sabe? Foi bater o martelo assim no joelho do Marcelo, aqui no Marcelo, e ele ainda já deixava. Deixou. Ele ainda deixava, sabe? Aí de lá, o Marcelo saiu tomando todos os remédios que ele toma até hoje. Que foi o que ajudou a controlar a situação dele. Que aliviou a cabeça dele, só que até hoje ele não pode parar de tomar esse remédio. Assim, ele começou a fazer o tratamento correto pro problema dele ali. Olha, o tratamento correto do Marcelo foi de 15 anos em diante. Dos 15 anos dele em diante. Foi dos 15 anos dele em diante que ele começou a tratar mesmo de verdade, porque até nessa data, Marcelo só tomava Cardenal. Somente. Só o Cardenal? Somente. Aí eles já entraram com os outros remédios que precisavam, com as outras coisas. Aí a gente saiu tomando todos os remédios. Se eu for falar aqui, é uma lista grande. Sim. E portanto ele tomou uma mão cheia de remédio de manhã e outra mão cheia de tarde, de noite, né? Ué. É muita coisa. Isso. Mas, mãe, a gente sabe, né? A gente sabe que no Brasil tem muita gente passando por isso. E antigamente tinha muita dificuldade com relação a isso. Hoje a senhora acha que com o avanço, né, da tecnologia, as coisas lá vai desenvolvendo melhor, a senhora acha que eles conseguem chegar ao ponto de criar algum tipo de remédio para poder ter uma cura ou algo do tipo ou não? O que vem na cabeça da senhora acha que sim? Pela evolução, né? Pela evolução, eu acredito que sim. Ou pelo menos é um desejo, né, mãe? Pelo menos é um desejo que a gente tem, né? Uhum. A gente sabe que o filho da gente, que é o Marcelo, infelizmente, já não... Né? Já não consegue mais. Não. E como que era a relação para a senhora criar ele? Tinha essas dificuldades com a doença dele, mas no dia a dia, o dia a dia normal ali do cotidiano. Ô, Juninho, era assim, o dia a dia era tranquilo. Porque, era tranquilo? Eu já estava acostumada, né? Eu já sabia como lidar com ele, né? Fui aprendendo, né? No dia a dia, vendo as outras pessoas, igual lá no Hospital da Baleia, é muito menino. Muita gente. Que é muito pior, sabe? Aí que eu fui conformando, que eu fui aceitando, né? Eu fui aceitando a partir daí. A partir de eu, como se diz, frequentar o Hospital da Baleia, que eu... O Marcelo era assim, Juninho. Eu estava no ônibus com o Marcelo arrancava o sapato do pé e jogava fora. Eu chegava no médico com o Marcelo, com o pé calçado. Eu posso rir que é meu irmão. Eu não tinha que fazer. Mas ele é eu não tinha que fazer. Você entendeu? Né? Mas era assim, meu filho. As manias dele de tirar a roupa, de ficar pelado, são coisas que ele faz, né? E agora vamos lá, mãe. Não tem noção, Marcelo não tem noção. A pergunta, vou fazer só a pergunta, preconceito. Sofreu muito preconceito, mãe? Misericórdia, já sofri preconceito demais mesmo com ele. Eu pegava um ônibus com o Marcelo tinha uma faixa de 6 anos. 6 anos. O Marcelo gritava, gente. Ele punha a mão no ouvido assim, sabe? Ele ficava, sabe? Então, quando eu pegava um ônibus com ele, tinha uns engraçadinhos, sem que fazer, uns vagabundos, que eles pegavam o ônibus para andar à toa, sabe? Então, eles achavam, assim, para eles, eu fazia o Marcelo chorar, para mim ganhar lugar para sentar, porque os ônibus não davam cheio, né? Eu tinha que pegar o ônibus para ir embora, eu não tinha como, não tinha carro, seu pai trabalhava, né? A gente ainda estava no começo da vida. Então, era assim. E eu era assim, muito... Eu sempre fui de guardar as coisas para mim. Eu nunca fui assim de ficar, explodir, bater boca, xingar, entendeu? Eu guardava aquilo tudo para mim. Sim. Aí só um dia que eu estava muito chateada, e seu pai falou para mim assim, seu pai era um observador. Seu pai falou assim, bem, eu estou te achando assim muito para baixo, o que está acontecendo? Aí eu perguntei assim, eu vou te contar uma coisa, eu não queria te contar não, mas eu vou te contar.
Aí seu pai falou assim, me conta. Aí eu fui contei pro seu pai, que era 2 mulheres e 2 rapazes. E eles faziam isso direto? Direto. A senhora encontrava com eles direto? Eles já sabiam o horário que eu pegava o ônibus, eles já sabiam que o Marcelo era, né? Fazia isso, né? Era um vagabundo mesmo. Aí eu fui e contei pro seu pai. Seu pai falou assim, olha, eu vou sair do serviço mais cedo. Sabe? Seu pai trabalhava no terraplanagem. Sim. Eu vou sair do serviço mais cedo e vou encontrar com você no ponto do ônibus. Só que você não vai deixar eles perceber que eu sou o pai do Marcelo, não. E assim fez. Nós pegamos o ônibus junto. E os caras estavam lá. Seu pai pegou, eu entrei. Fazendo chacota dele. Fazendo chacota, rindo, falando que o circo estava montado. Entendeu? Chegava a falar nesse formato? Batia a palma. Não, aquilo pra mim era uma morte, gente. Eu chorava, eu andava de longe chorando. Passei por tudo isso. Mas, gente, quando eles começou, tá? A gente estava quase chegando no 5º batalhão. No 5º batalhão, lá na Gameleira. Quando eles começaram, assim, ali na Barroca, mais ou menos. Sim. Na Barroca, Nova Suíça, por ali. Eles fazendo chacota. E seu pai foi deixando, dando corda, sabe? Deixando, esperando até 11 assim. Gente, mas e seu pai rasgou uma seda para esses caras. Falou só? Hoje chegou a mas seu pai falou coisas do ar da velha. Seu pai falou palavras, eu não lembro com eles. E falou com o motorista, para esse ônibus lá no 5º batalhão. O motorista parou. Parou lá? Parou o ônibus lá no 5º batalhão. Entendeu? E lá no 5º batalhão já ficava assim, as guaritas assim, os policiais sentados assim, né? Ali na guarita lá, guardiando lá, né? O motorista foi e fez assim pro policial. Eles vieram. Já entraram dentro do ônibus? Vieram, e seu pai explicou para eles o que estava acontecendo, entendeu? E eles puseram os caras para fora. Tiraram os caras? Tiraram os caras, os 2 caras e as 2 mulheres para fora, do ônibus. E o ônibus seguiu. Desse dia em diante, eu não vi eles mais. Nunca mais teve uma Nunca mais. Aí fora isso, né, Juninho, já teve vários preconceitos. Então, já teve, assim, as pessoas fazer chacota do Marcelo na igreja. Eu levava o Marcelo na igreja, gente. Eu assistia a missa. Juninho, você estava junto comigo. Sim. A gente estava assistindo missa. Os rapazes remedando Marcelo, a moça remedando Marcelo, rindo dele, entendeu? Esse dia eu fiquei tão chateada que eu pensei assim, eu nem vou comungar, porque eu estou pecando, eu estou com raiva. Eu não estou assistindo a missa normal, eu não estou assistindo a missa direito, eu estou pecando, porque eu estou passando raiva. Entendeu? E é uma coisa, mãe, eu já briguei na rua por conta do meu irmão. Você já brigou na rua? Já briguei na rua, já arrumei confusão com o vizinho por conta do meu irmão. Já mesmo? Já fiz um escambau. E é uma coisa que assim, eu faço quantas vezes for necessário. É verdade. Só que hoje em dia a gente acaba privando ele um pouco de sair com ele, para poder tentar não ficar expondo ele pra gente idiota. Porque o nome é esse. Idiota, imbecil, gente que doente, que é uma pessoa que olha para uma pessoa especial e não consegue ter empatia, não consegue ter respeito, sabe? É igual, infelizmente, a gente levou ele no hospital tem pouco prazo, né? Porque ele estava com aquele problema, né, de prisão de ventre. E a urina solta. Né? É. E no hospital, cara, é impressionante que uma mulher lá ficou encarando ele de tal forma que não dava para poder aceitar aquilo. Então, eu não dei conta. Eu cheguei e falei com ela, gente burro, tá olhando para ele desse jeito, entendeu? Eu chamei a pessoa, não, gente retardado que faz um trem desse, entendeu? Porque no final das... né? Exatamente, gente vivida, gente adulta, porque quando a gente ouve, a gente até entende que não sabe nada da vida, né? Então, assim, já aproveitando aqui, quem estiver assistindo a gente, pelo amor de Deus, cara, quando você chegar perto de alguém que é especial, se te incomoda em algum aspecto, sai de perto, entendeu? Não fica olhando, não fica encarando, porque a criança mesmo em si, às vezes, nem percebe, mas o pai, a mãe, os irmãos, a família que está por perto, dói demais, entendeu? A gente vê um irmão seu, um outro olhando para ele, encarando, porque como se ele fosse algo de diferente. Não. Bom, é por isso que hoje a gente,
né, a gente está aproveitando aqui, por isso que hoje tem igual aqui em Atos, tem o Tiacone, tem esse trabalho que é feito todo ano, essa passeata, que tá de parabéns. Esse Tiacone é um grupo muito bom, mas muito bom mesmo. Porque eu conheço a moça do Acorde, a Lurdinha. A Lurdinha. Que é a que criou, né? Eu acho que é a Lurdinha que criou. A Lurdinha, ela é muito bacana, sabe? Sim. Muito tranquila. Ela já me convidou várias vezes. Eu não sei por que ainda, talvez é porque ainda não chegou a hora. Não é porque tudo eu não entendo. Bom, mas pelo menos eles vão assistir. Mas quando eu quero. Tá sabendo aqui, né? Eu já desabafei no grupo. Já desabafei. Tinha uma moça assim, chateada, entendeu? Então eu dei uma força para ela, contando os problemas do Marcelo. Né? Uhum. E pelo visto ela ficou até agradecida. O Tiacone eu não conheço muito a fundo, né, mãe? Mas eu conheço pessoas que estão lá, tem amigos meus que têm filho, né, especial ou que precisa de um tratamento, que fazem parte. E o foco principal lá é ajudar a família a entender, a conhecer, a lidar com aquilo, porque a gente sabe que não é fácil. Né? A pessoa se vê privada de muita coisa, ela se vê às vezes sozinha, como a senhora já passou muito por isso, porque não tem alguém para poder dividir, porque uma coisa não é falar, é um sentimento que às vezes só vai saber quem passa pela mesma coisa. Só quem tem que sabe. Só quem tem que sabe. Quem não tem não adianta. Não adianta querer falar, eu vou te contar, não adianta. Não. E é para isso que esses grupos servem, é para isso que a gente está aqui colocando um pouco, contando, porque a gente sabe que não é fácil, né? Sabe que tem, né, um grau de dificuldade muito grande. Tem crianças que têm o autismo no nível 1, que eu acho que é o mais tranquilo, né? Aí depois tem crianças que já tem o autismo 2, o 3, então vai aumentando ali a dificuldade. Para uns é mais tranquilo, para outros é mais complicado, mas de toda forma, seja ele do 1 ao 3, todo pai, toda família sofre com relação a isso, né? Só que o problema do Marcelo é só o autismo, né, Juninho? O Marcelo, esse é a pai aqui, ó, aqui de arte. Eles não puderam dar atendimento para o Marcelo. Por quê? A moça me explicou. O Marcelo é associado. O Marcelo tem o retardamento mental. Entendeu? Ele não é só o autismo. Não é só o autismo, mas ele tem o retardo mental e o autismo. Tem os dois, né? É os dois, é associado. Então eles não podem dizer muito por ele. Eles não conseguiram. Não. Assim como lá também, na outra escola lá também que a senhora teve, não conseguiram fazer foi a por mesma ele. coisa. Porque ele não consegue. Ele não interage com ninguém. Né? Então aí fica difícil mesmo. Aí a gente entende, a gente tem que entender. Com certeza. Né? Com certeza. Quando a gente não tem entendimento, igual eu não tinha, eu ficava revoltada, eu ficava chateada, eu chorava, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Vai aprendendo a lidar. A gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a entender. Sim. Né? Mãe, e a senhora, o que a senhora poderia falar para o pessoal? Qual conselho a senhora pode dar para uma mãe, para um pai, para a família de uma criança especial? Ó, Juninho, é assim. Eu peço assim, a mãe que tiver um filho com problema, né? Com esse problema, para não judiar, não bater, né? Não, assim, que tem gente que acha que bater resolve. Não resolve, não. Não resolve. Não resolve. Põe de castigo. Nem castigo resolve. Uhum. É saber entender, como se diz, é pedir a fé, é ter fé em Deus, né? Primeiramente a fé. Ter fé em Deus e, como se diz, saber levar. Né? Saber levar, procurar entender. Né? E, como se diz, não criticar, não achar que o menino é pirracento, porque muitas vezes não é. Né? Porque tem gente que acha que o menino está fazendo pirraça. Eles fazem a pirraça, mas não fazem por pirraça. Não. Né? Não com o intuito de um menino, né, uma criança comum que não tem problema nenhum, às vezes fazem a pirraça porque está querendo algo ou outra coisa, não. Eles fazem sem perceber, porque é o jeito deles, né? É o formato como eles lidam. Marcelo, você vê, Marcelo, ninguém pode encarar o Marcelo. Se a pessoa ficar encarando ele sai de perto. Ele sai de perto. Né? Uhum. Você vê, Marcelo não fica perto de muita gente. Ele não fica bem. Ele fica desnorteado. Barulho demais incomoda. Ele fica desnorteado
quando ele está perto de muita gente. Muito movimento. Muito movimento, barulho demais. Ele não aguenta. E assim vai, né? E aí por diante. Sim. Hoje o Marcelo está na idade que está, como se diz, a gente não tem muito o que fazer mais por ele, porque, ele não aceita, né, Julinho? Ele não deixa tratar, né? O Marcelo não deixa se tratar. Eu falo com o Marcelo, eu converso com ele. Quando eu estou dando banho nele, eu falo assim, Marcelo, você podia ser muito mais bem tratado. Você não é, mas é porque você não deixa. Não é? Uhum. Ele não deixa cuidar dos dentes. Né, Julinho? Porque cuidar de dente não é só escovar dente. Não. Eu- Tem um dentista, fazer uma limpeza, Quem me dera, olhar um dente, tudo Quem me direitinho. dera, já levei Marcelo no dentista já. Mas ele não deixa cuidar, né? E ele deixou? Ele deixou? Não, meu filho. Ele pulou da cadeira e não. Você lembra quando nós fomos fazer A gente foi fazer depois, o raio-x nós dele, fomos tirar a chapa da face dele? né? Você lembra? Ele Ele não deixou? deixa. Não Ele deixa. não deixou, não teve nada que teve que o Marcelo deixar fazer. E é muitos assim, né, mãe? E é igual o Marcelo, é muitos. É muitos. É muitos. Então a senhora acha que o que precisa mesmo o carinho, né? Carinho, É o carinho, atenção, É carinho, atenção. ressignificar as coisas, entender que. Porque tem muita gente hoje que tem, muita criança que tem nascido assim. Não judiar, né? E pais, sabe? Abandona. Graças a Deus tem muita conscientização, mas a gente sabe que tem muito Que ainda pai que tem. abandona, Ainda tem muito pai que revolta, mas o principal é a fé, pedir a Deus principal discernimento, é a fé. sabedoria para lidar com aquilo, né? Verdade. Como agir e buscar conteúdos bons, porque hoje em dia com o acesso que tem à internet é muito fácil da pessoa, né, ouvir uma palestra que ajuda, que auxilia, participar de grupos igual a gente está falando aqui do Tiacoli, mas a gente sabe que no Brasil tem muitos outros aí também, né? Então buscar estar interagindo e entender que você que está passando por isso não é o único, existe mais gente por aí e existe sim como viver bem, criar um filho bem, dignamente, dando o melhor para a criança de acordo com as condições de cada um, né? Da gente, né? Exatamente. Mas dá sim para poder criar um filho e ter momentos bons com eles, né, mãe? Então, Dá para poder fazer já isso. tive muitos momentos bons com o Marcelo. Na época que o Marcelo aceitava, né? A gente passeava bastante, né? Você lembra Sim. que seu pai mexia com o Sim. jogo com o futebol, né? A gente ia para quanto é lugar com ele, A gente já, né? passeava bastante, nós passeamos muito mais da conta com o Marcelo. Uhum. Na época que o Marcelo ainda era mais novo, ele aceitava, né? Uhum. A gente ainda fazia as coisas, né? Sim. Mas ainda não tinha problema assim, de ficar perto das pessoas. Não é igual hoje em dia. Hoje em dia eu não posso fazer mais do que a gente fazia, Sim. né? Até pelo jeito dele, né? Não diverso. É ele mesmo. É ele por ele, não Ele é? por ele. Não é a gente, é ele. Uhum. Né? Então com isso a gente respeita o mundinho dele, né? Porque eu E é tenho uma coisa, muito dele. é uma coisa que é um dos pontos principais também, é aprender a respeitar a criança, né? Porque a criança que é autista, ela tem o mundo dela. Ela vive o mundo Ela dela. vive o mundo dela, O mundo entendeu? dela. Ela tem a coisa dela, interna dela, É. entendeu? E ela tá aqui junto com a gente, então a gente precisa aprender a respeitar, né? Então, E é também se cuidar, né? Porque para uma mãe, também para um pai, já sabe que não vai ser fácil e é se cuidar. Com certeza. se cuidar. E a gente Com também certeza. cuidar psicologicamente, Sim, né? com certeza. Buscar por ajuda, buscar por Buscar auxílio, ajuda né? psicologicamente, né? Porque Então, eu várias vezes eu já precisei de psicólogo. Já precisei. E fui valida. Graças E a ajuda Deus. muito, Então, né? Hoje em dia, né, Julinho? Hoje em dia eu tô frequentando psicólogo. Sim. E está sendo muito bom para mim. ajuda Está demais. me ajudando demais, né? Então, depois que eu fui no psicólogo, eu não tomei mais comprimido, não tomei mais remédio. Não. Não. E tinha muito tempo que a senhora vinha tomando remédio, dava pra ver o dia que a senhora estava sem remédio, a senhora ficava agitada. Você sabe. E hoje a senhora tá. Então, E sem ajuda, e sem o remédio, só com a não ajuda tomei mais remédio. do psicólogo. Não tomei. Bom, é outro ponto que você falou, amor, que é muito importante. Se tratar, né? Se tratar, estar bem para poder ajudar o seu A filho. gente tem que estar bem para poder né? ajudar. Para poder ajudar, para Né? poder cuidar. É. Bom, a gente, como eu falei, né? O nosso podcast é um podcast do caminhoneiro, mas é para contar sobre a vida mesmo, sobre a história. E a gente sabe que tem muito caminhoneiro aí que tem filho especial. Eu mesmo conheço diversos. Poucos dias agora atrás, um rapaz viu um adesivo no carro do meu pai do autismo e perguntou assim: ah, você tem filho autista? Eu falei, não, eu tenho um irmão autista. Ah, tá, eu também tenho. Entendeu? Então as pessoas querem contar, elas querem, né, trocar ideias sobre isso. E aqui tá, né,
são caminhoneiros com famílias em casa, o cara está na estrada, filho, esposa está cuidando dos filhos em casa, e também passam por essa situação aí, que às vezes, né, a gente sente, há momentos que se sente triste, se sente revoltado e tudo mais, mas há sim possibilidade, há formas, há jeitos, e que no final das contas tudo dá certo, né, mãe? Tudo dá certo. Tudo dá certo. É, isso mesmo. A senhora quer compartilhar mais alguma coisa do Tileco em específico? Ou... Então, Julinho, o Marcelo é assim, ó. O Marcelo percebe, ele percebe, parece que ele percebe quando as coisas não estão bem. Ele sente. Ele sente. O Marcelo sente quando as coisas não estão bem. A gente já acha que o Marcelo não entende, mas o Marcelo entende. Sabe? Ele sabe entender. E é assim, a gente conversa com o Marcelo, eu converso muito com o Marcelo, às vezes fica nós dois, nós ficamos muito sozinhos, né? Eu converso muito com o Marcelo. Eu converso com o Marcelo sobre o seu pai, sobre vocês aqui. Sim. Né? Já falei com o Marcelo até sobre mais um sobrinho, ele vai ser tio de novo. De novo. Né? Sobre Israel. É, já converso com o Marcelo. Até mesmo ele já entendendo. Né? E o Marcelo tem uma coisa com ele. O Marcelo gosta muito de criança. Sim. O Marcelo não gosta de adulto, mas o Marcelo gosta de criança. Ele viu uma criança e fica doido. Ele sente bem mas, de estar perto de uma criança. Sabe o que é, mãe? É a inocência de uma criança. Criança é inocente. Mas só tem inocência. Entendeu? A criança é inocente e eu acredito que ele se conecta com a inocência, né? Porque ele pode ser um homem de 44 anos de idade nas costas, mas a mentalidade dele é de um menino de 2, que foi quando aconteceu. Mas ele é uma criança, né? Grande. Ele é uma criança grande, né? É uma criança. E quando ele está próximo de outras crianças, é como se ele se conectasse bem com elas. É como se ele encontrasse alguém que, como ele, do mundo dele, entendeu? Com a inocência, com as atitudes e tudo, igual ele. Né? Isso mesmo. Bom, é essa percepção que eu tenho, que eu também acredito que seja assim, né? Bom, mãe, geralmente quando eu já estou para finalizar um podcast, eu peço para a pessoa, né, passar uma mensagem e tudo mais. A senhora já fez, que é o que eu tinha pedido para a senhora antes, a conversa rendeu, né? Que é sobre ter carinho com os filhos, ter atenção, se cuidar para poder cuidar do próprio filho, né? Para ajudar a não bater, igual a senhora falou. O que me resta aqui é agradecer vocês por ter chegado até aqui, ter acompanhado a nossa entrevista com a minha mãe. Mãe, eu quero agradecer a senhora de coração por vir aqui abrir o coração para a gente, contar um pouco da história da senhora, tá? Pode ter certeza que essa entrevista aqui vai ajudar muita gente, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir o que a senhora contou aqui, para entender que não estão sozinhas, né? Com certeza. E eu quero agradecer a senhora muito, de coração mesmo, que Deus abençoe a senhora, viu? Amém, meu filho. Eu te agradeço também pela oportunidade, né? Sim. Me dando essa oportunidade de eu contar o cotidiano, né? Da vida de um autista, né? Sim. Por experiência própria. Sim. Porque, como se diz, na idade que o Marcelo está, na idade que eu estou, eu sinto assim, que é uma experiência própria, que eu adquiri. Com certeza. Né? Com certeza. Eu adquiri. Até porque a senhora passou por inúmeras coisas e teve que descobrir sozinha. Mas não contei tudo que não. Não. Algumas coisas só. Bom, são 40 anos de trajetória, 44 anos de trajetória, não se conta em 40 minutos, uma hora, né? Mas as portas aqui continuam abertas para quando a senhora quiser voltar, a gente pode continuar, porque tem histórias que não foram contadas aqui, e coisas que às vezes até esquece, né? Mas as portas nossas aqui estão abertas para isso, viu? Amém. E pode ter certeza que para a gente vai ser um prazer também poder ter mais conteúdos assim, porque a gente sabe que são conteúdos que ajudam outras pessoas. E o pessoal de casa aí que chegou até aqui, agradeço de coração. Eu não vou deixar de pedir não, que é se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, tá? Ajudar a gente aqui no Tá na Liga Cast. Como eu disse a vocês, é um podcast novo, é um podcast voltado para o caminhoneiro, para a vida do caminhoneiro, para as coisas que tem todo ao redor do caminhoneiro, mas como eu disse, né? E isso inclui tudo, família, esposa, filhos, trabalho, né? Tudo que for voltado da área do caminhoneiro a gente vai trazer aqui. Então eu agradeço vocês demais, do fundo do meu coração mesmo, o pessoal que tem comentado aí, que tem compartilhado, que tem assistido, me pararam na rua aí, me parabenizando pelo trabalho. A gratidão minha aqui, eu já externo ela e fico muito feliz com tudo isso, e eu sei que é um trabalho muito bacana que a gente faz aqui, beleza? Pessoal, até o próximo
Um abração mesmo, do fundo do meu coração. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.